Desporto. Vamos agora ouvir o Magazine de Desporto com Marco Martins. O Campeonato Africano das Nações de Futebol, edição 2021, que decorreu em 2022 devido à pandemia de Covid-19, terminou no passado domingo com o triunfo inédito do Senegal. A seleção senegalesa arrecadou pela primeira vez o troféu de campeão africano ao derrotar na final o Egito por 4-2 na marcação das grandes penalidades, isto após um empate sem golos no fim do tempo regulamentar e do prolongamento. O Egito, comandado pelo treinador português Carlos Queiroz, ficou no segundo lugar, sendo que a seleção egípcia tem um recorde de títulos, 7 já conquistados. No terceiro lugar ficou o país anfitrião, os Camarões, após derrotar o Burkina Faso por 5-3 na marcação das grandes penalidades, isto após o empate a 3 golos no fim do tempo regulamentar. A seleção camaronesa, comandada pelo técnico luso António Conceição, arrecadou a medalha de bronze. De notar ainda que duas seleções lusófonas estiveram presentes na prova. Cabo Verde foi eliminado nos oitavos pelo Senegal, enquanto a Guiné-Bissau ficou pelo caminho na fase de grupos. Mas a prova teve algumas surpresas, como as eliminações, ainda na fase de grupos, do Ghana e da Argélia. Esta última nação tinha conquistado o título em 2019 no Egito. Em entrevista exclusiva à RFI, Luís Gonçalves, treinador português e antigo selecionador de Moçambique, fez uma análise do torneio, dos resultados obtidos pelas seleções lusófonas e também abordou o seu futuro. Acima de tudo, dizer que naturalmente é uma prova de excelência em que o futebol africano é elevado ao mais alto nível, independentemente de algumas questões que possam surgir, a nível de organização, etc., que tenham acontecido, mas penso que foi um excelente torneio, claro. Nós todos gostamos de ver grandes jogos e gostamos que os jogos sejam todos competitivos e bem jogados, mas nem sempre é possível, mesmo até por questões estratégicas. Penso que efetivamente o Senegal venceu com todo o mérito, mas havia outras equipes que podiam ter vencido. O próprio Egito, que conquistou um brilhante segundo lugar, fez uma prova, na minha opinião, muito boa. O Egito teve 4 jogos com prolongamento e grandes penalidades. Isto tem um efeito realmente muito grande na questão da gestão do esforço dos jogadores e por isso acredito que o Egito possa ter um rendimento superior àquilo que demonstrou. Mesmo assim conseguiu um segundo lugar com todo o mérito. Camarões era uma das equipas favoritas até porque jogava em casa e fez uma boa prova. Penso que superou as expectativas. Claro que jogando nos Camarões, os camaroneses, os adeptos da equipa, o público em geral, quer sempre ganhar, não é? É natural. Mas penso que foi realmente uma prova muito boa. Mas houve outras equipas, algumas desiludiram. Por exemplo, a campeã em título, a Argélia, saiu logo na primeira fase, o Ghana também, mas houve equipas que surpreenderam pela positiva, e realmente a Gâmbia, por exemplo, a Guiné Equatorial. Gostei de ver Cabo Verde sem prova, apesar de não ter ido muito longe, já conseguiu uma boa marca e efetivamente nos jogos que eu vi de Cabo Verde acho que tiveram um desempenho bastante positivo. A Guiné-Bissau tive alguma pena, se assim se pode dizer, que não tenha conseguido pontuação, porque realmente em alguns momentos do jogo demonstraram um bom futebol, jogaram de uma forma descomplexada, alegre, com qualidade também. Mas pronto, em termos globais dos jogos que eu vi, não vi todos, mas vi muitos e tive a oportunidade de presenciar ao vivo esta fase final, as meias finais, terceiro e quarto lugar e a final e realmente acho que é uma prova de que o futebol africano tem muita força, tem pujança, está vivo e claro, naturalmente que as seleções africanas, as equipas beneficiam muito dos jogadores que jogam na Europa, nas grandes equipas europeias, mas não deixa de ser um exemplo de que o talento e a capacidade do jogador africano está realmente muito vivo. Claro que há países que têm as suas dificuldades e acredito sinceramente que com melhor organização de algumas federações e mais profissionalismo, outras seleções se vão revelando ao longo dos anos, como nesta prova houve algumas seleções que se evidenciaram e não havia grande expectativa sobre elas. Portanto, em termos globais, acho que foi um excelente torneio, ao nível de um campeonato da Europa, na minha opinião, com muita qualidade, uma prova realmente fantástica e acredito que naturalmente valorizou muito o futebolista africano em geral e o futebol naturalmente. Cabo Verde chega aos oitavos, perde frente ao Senegal, da maneira que perdeu, com 2 expulsões, foram um bocadinho polémicas, mas regressou 7 anos depois da última presença, reencontramos Cabo Verde. Puxando um pouco o filme atrás, Cabo Verde esteve nesta edição da CAN
em detrimento também da seleção moçambicana, e recordar que também fez parte do grupo dos Camarões, e Cabo Verde fez uma qualificação, na minha opinião, muito boa. Realmente é uma geração de jogadores que tem muita capacidade e tem qualidade e tem várias soluções. Não estamos a falar de uma seleção que, por exemplo, se vir privada de 2 ou 3 jogadores influentes, naturalmente que fazem diferença, porque não há jogadores iguais, mas tem mais soluções, tem várias soluções. Aquilo que me parece é que realmente há uma geração muito boa de jogadores, há um trabalho que tem vindo a ser feito ao longo dos anos e que também naturalmente beneficia desses jogadores que jogam, muitos deles até em Portugal, nas segundas divisões, mas tem que ter mérito, e o trabalho do seu selecionador, naturalmente, ou dos seus selecionadores, porque esta qualificação até começou com o selecionador português Rui Águas e depois, entretanto, foi substituído pelo Boavista. Portanto, eu penso que o trabalho do selecionador tem aqui um cunho pessoal e tem muito mérito. Mas o que é facto é que Cabo Verde tem estado com frequência nestas competições e, como disse bem, regressou, e acredito que se mantiverem este nível vão aparecer mais vezes e com mais regularidade. Um caso diferente é a Guiné-Bissau, terceira participação consecutiva, só que em 3 participações, 9 jogos, nenhuma vitória. A Guiné-Bissau realmente é um caso de estudo, porque, com todo o respeito, eu não conheço o campeonato da Guiné-Bissau e penso que não tem expressão. Por exemplo, Moçambique tem o Moçambola, Angola tem o Girabola, etc. O que é facto é que a Guiné-Bissau tem 3 presenças consecutivas na fase final da competição. É mais um exemplo de um país que tem beneficiado, na minha opinião, da formação que os seus jogadores têm recebido em países estrangeiros, porque imigram muito cedo. Realmente são jogadores que apresentam qualidade e têm capacidade, mas é verdade que não pontuam em nenhum desses 9 jogos. Mas, como eu há pouco disse, não significa que não tenham futebol de alguma qualidade. A questão é estabilizar um rendimento. A Guiné-Bissau é um caso evidente de uma boa seleção que é feita com base em jogadores que emigraram muito cedo e que fizeram a sua formação, muitos deles até em clubes em Portugal, beneficiaram da formação de excelência de clubes como o Sporting, como o Porto, como o Benfica, e depois, naturalmente, quando representam a sua seleção, vêm emprestar a sua qualidade e também o seu background, a sua formação que tiveram. Quanto a não pontuar, são as vicissitudes de cada jogo, talvez acusem um pouco esta versão de uma competição de grande dimensão internacional, mas isso só os próprios responsáveis guineenses é que podem tentar perceber e depois resolver essa questão. Mas isso não retira mérito às qualificações, porque a Guiné-Bissau tem-se qualificado sistematicamente e, mais uma vez, dar os parabéns aos seus responsáveis, e não retira qualidade aos seus jogadores. Mas isto é como tudo, quando chega uma fase final de uma competição desta grandeza, há que perceber, estamos perante seleções que normalmente estão e que têm um passado e um background e que realmente têm um trabalho de muitos anos de qualidade, de preparação, de planeamento, e as coisas vão acontecendo com naturalidade. Ou então temos seleções que esporadicamente vão às competições porque ou beneficiam de boas gerações ou de momentos que realmente tudo se concilia, e de facto, voltando ao princípio, a Guiné-Bissau é um caso de estudo porque consegue 3 qualificações consecutivas e o futebol a nível interno parece-me a mim, com todo o respeito, que não está num nível que o justifique. Qual é o ponto da situação de Luís neste momento? E, sobretudo, seria um sonho estar presente numa competição destas e tentar uma grande aventura, porque relembramos, 2 treinadores portugueses chegaram às meias finais, Carlos Queiroz com o Egito e o António Conceição com os Camarões. Dar os parabéns, naturalmente, quer ao Carlos Queiroz, quer ao António Conceição, porque podemos ler as coisas desta forma. Portugal teve 2 treinadores no pódio, um segundo e um terceiro lugar, e o Senegal foi um brilhante vencedor. Aliou Cissé é um excelente treinador, mas felizmente podemos dizer que os treinadores portugueses estão muito bem, continuam a representar muito bem o seu país em muitas paragens do mundo. Ainda recentemente Paulo Bento qualificou a Coreia do Sul para o Mundial, é apenas muitos exemplos. Quanto ao Luís Gonçalves, naturalmente, como treinador profissional que é, continua receptivo a possibilidades de trabalho, quer seja numa seleção, quer seja num clube, quer seja na Europa, em África, na Ásia, na América, porque o treinador de futebol tem que estar sempre preparado, como muitos colegas dizem, e com toda a propriedade, ter sempre as malas feitas, não é? E um treinador de futebol, cada vez mais os treinadores portugueses são globetrotters, por isso, felizmente, sim, os treinadores portugueses estão na moda de cima e cada vez são mais requisitados. Quanto a mim, vamos ver, o futuro a Deus pertence, como eu costumo dizer. No que diz respeito aos troféus individuais, o camerunês Vincent Aboubakar, avançado que já passou pelo Futebol Clube do Porto, foi o melhor marcador com 8 tentos apontados. O senegalês Sadio Mané, avançado do Liverpool, foi eleito o melhor jogador do torneio, e o também senegalês com origens guineenses, Edouard Mendy, atleta do Chelsea, foi eleito melhor guarda-redes da prova. O próximo Campeonato Africano das Nações de Futebol vai decorrer na Costa do Marfim durante o verão europeu de 2023, entre os meses de junho e de julho. É o ponto final neste Magazine de Desporto. Até breve.